Também, graças a Deus. Chega mais pertinho aqui. Isso, seu nome? Márcia. Você mora onde, Márcia? Aqui em Maringá mesmo. Márcia, o que aconteceu na sua vida? Então, pastor, o meu testemunho ele é bem complexo, eu vou tentar resumir ele. Tudo começou no ano de 2010, quando a minha mãe, também serva do Senhor, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E ela não aceitou o tratamento naquela época, em 2010, muito tempo atrás, ela não aceitou o tratamento. E a nossa família ficou abalada, porque a família fica abalada. E ela só voltou a fazer o tratamento 2 anos depois, no ano de 2012. E os médicos desenganaram ela, deram 3 meses de vida para ela. Enfim, ela fez o tratamento, Deus deu vitória, ela passou, mas assim, ela foi sempre lutando com essa doença. E no ano de 2015, aí eu fazendo os meus exames, eu descobri também que estava com a mesma doença da minha mãe. Eu tinha um câncer de mama. A princípio, eu fiquei muito abalada, porque minha mãe já vinha daquilo, tratando, mas não tinha como eu fazer nada. Eu simplesmente confiei em Deus. Eu já frequentava a igreja, mas ainda não tinha descido as águas. E pedi para Deus, eu lembro que a única coisa que eu pedi para Deus, eu era da IBR, lá da Avenida Morangueira, do Pastor Mário. Eu pedi para Deus, falei, Deus, a única coisa que eu te peço é que não me afaste da tua presença. E assim eu fiz o tratamento, Deus me deu a vitória, foi um tratamento muito difícil. Quem já passou, ou quem teve parentes que já passou, sabe que não é fácil. E a minha mãe naquele estado, e vendo eu tentando ser forte, me ajudar, enfim, foi um abalo muito grande na nossa família. Mas eu perseverei, foram 6 meses de tratamento muito pesado, enfim, terminei esse tratamento. Daí o médico disse que eu tinha que fazer os exames para ver como que tinha reagido, e que depois eu passaria pela cirurgia e depois a radioterapia. Eu fiz todos os exames e não constava mais a doença. Nos exames não constava mais nada. E eu fiquei muito feliz e levei os resultados para o meu mastologista na época. Aí ele me disse assim, esses resultados aqui não querem dizer nada. Você tem que fazer a cirurgia mesmo assim, é o padrão. Porque se você não fizer essa cirurgia, essas células elas vão voltarem e daqui a 1 ano ela vai voltar e ela não vai voltar só aí, ela vai voltar no seu corpo inteiro e você vai morrer. Aí eu peguei e falei assim, mas doutor, o senhor vai fazer como a cirurgia? Ele falou, uma mastectomia radical, vai ser tirado tudo. E Deus sabia que eu não queria essa cirurgia. Mas eu falei, Deus, eu vou fazer se for da tua permissão, senão eu não vou fazer. Aí eu falei, doutor, eu não quero fazer essa cirurgia, nos meus exames não está custando nada, mas você tem que fazer. Eu falei, não, eu não vou fazer. Ele falou, você é evangélica? Eu falei, sou. Ele falou, Márcia, eu vou te dizer uma coisa. A fé, ela é muito importante, mas ela não é tudo. E eu disse, para mim, ela é tudo, doutor. Desafio. Sim, eu falei, eu só vou morrer quando Deus quiser. Ele falou assim, então você pega os seus resultados e faz exames a cada 3 meses, a cada 6 meses, como você quiser. Do meu consultório você está de alta. Eu saí de lá muito triste, abatida, com medo, mas eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Cheguei em casa e fiz uma oração com aqueles exames e disse para o Senhor, Deus, daqui 6 meses eu vou fazer os exames. Se constar alguma coisa, eu sei que é da tua vontade, eu vou fazer a cirurgia. Eu volto lá, mesmo depois do que ele me desafiou, eu vou voltar lá e falar para ele. Eu vou me humilhar e vou falar, pode fazer a cirurgia, porque eu quero viver. E passaram-se 6 meses depois que ele me deu alta. E ele disse um prazo de 1 ano. Eu voltei, fiz todos os exames. Depois de 6 meses, não constava mais nada ainda. Voltei para casa, agradecendo a Deus. E falei, Senhor, daqui 6 meses eu vou fazer exame de novo. Se o Senhor for comigo, eu vou testemunhar o milagre que o Senhor está fazendo na minha vida em 10 igrejas. E assim foi. Passaram 6 meses, eu fiz os exames e nada constava. Eu fui testemunhando. Quando não tinha os cultos na minha igreja, porque eu não faltava nos cultos. E quando não tinha culto, eu ia nas igrejas e fui testemunha do milagre que o Senhor tinha feito na minha vida. Então isso já tinha dado 1 ano e 2 meses.
Mas quando eu comecei a testemunhar o que o Senhor tinha feito, porque quando você faz um voto ao Senhor, você tem que cumprir. E eu já estava terminando de testemunhar, e eu notei que algo diferente estava acontecendo. Eu senti que aquilo começou a crescer novamente. Eu disse: Deus, eu não vou parar os meus testemunhos, eu vou até o final. Quando eu terminar a 10ª, eu vou fazer o exame de novo. E nisso deu 1 ano e 2 meses. Aí eu esperei mais 3 meses para fazer os exames, mas eu contei o meu testemunho, porque em 1 ano e 2 meses eu não tinha nada pelos exames. E ele disse que 1 ano voltaria a doença. Aí eu esperei mais 3 meses, totalizando 1 ano e meio. Aí eu fiz novamente os exames e realmente tinha voltado. Aquelas células, elas voltaram a crescer. Mas olha o milagre que o Senhor fez na minha vida. O meu médico, daí eu mudei de mastologista, fui com outro. Ele me disse assim: Márcia, essa doença sempre esteve aí. A quimioterapia que você fez há 1 ano e meio atrás, ela só regrediu. Você não fez a cirurgia, você não fez a radioterapia. Ela sempre esteve aí. O que eu não entendo, aconteceu um milagre na sua vida. Porque em 1 ano e meio, você ficou com essa doença. Eu não entendo como você está aqui. E foi feito daí um exame chamado PET scan, que é um exame que te escaneia desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E eu falei assim: Senhor, a doença voltou. E agora eu estou com medo. Porque eu estou com medo, Deus, de estar no meu corpo inteiro, como aquele médico falou. Mas em nome de Jesus eu profetizo que não vai estar. E eu fiz aquele PET scan. Não fui com medo, eu fiz. Na hora eu estava muito, muito certa da minha vitória. Eu fiz aquele PET scan, levei para o médico. Ele falou: Márcia, realmente aconteceu um milagre na sua vida. Essa doença está somente aí. Ela não foi para lugar nenhum. Então ele falou assim: aconteceu um milagre, Márcia, porque essa doença em 1 ano e meio era já para você nem estar mais aqui. Porque quando ela volta muito mais forte. Enfim, eu comecei a fazer novamente a quimioterapia. E ele me disse assim: vai lá na oncologista agora e vê o que é que pode ser feito em você. Porque num prazo de 2 anos, uma pessoa não pode fazer quimioterapia de novo, ela não aguenta. A sua medula, ela não vai aguentar. Eu disse: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor permitiu, o Senhor vai estar comigo. Mas um detalhe, quando eu fiquei sabendo agora, depois de 2 anos, a minha mãe, ela já estava daí num processo bem debilitado. E eu disse para o meu esposo: eu não posso contar isso para ninguém. Vai ser Deus, eu e você. Nós vamos aguentar firme, eu não posso contar para ninguém. Ninguém pode passar por isso, a minha mãe não vai aguentar. E eu fiquei firme com Deus. A minha oncologista disse: Márcia, nós temos uma 2ª linha de tratamento, mas eu não posso te garantir que ela vai responder. Infelizmente, mas eu vou passar para você, tenha fé. E eu fiz. Foi feito 8 sessões. Na 4ª sessão, parecia que eu já não tinha mais nada. E eu voltando lá, ela me via, ela falava: olha, realmente você é um milagre. E passaram-se mais 4 meses desse tratamento, eu fui para a cirurgia. Eu disse, e aí meu médico disse: agora você vai fazer bem feito, porque você não vai ter uma nova chance. Eu falei: se agora é da vontade do meu Deus, eu vou fazer. Aí eu fiz a cirurgia, entrei no centro cirúrgico às 10h30 da manhã e voltei para o quarto às 7h da noite. Antes de eu entrar para a cirurgia, o médico me disse, eu falei: qual é a cirurgia que o senhor vai fazer em mim, doutor? Ele falou: Márcia, não posso te falar nada. Ou eu vou tirar tudo, vou deixar um pouco, não sei. É só na hora. Mas Deus sabia a vontade do meu coração. Eu disse: Deus, está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade ali dentro daquela cirurgia. Porque eles me diziam que eu não tinha músculo suficiente para puxar, para fazer uma reconstrução. Então a cirurgiã plástica falou: Márcia, simplesmente ele vai tirar, vai ficar um buraco, eu vou tapar esse buraco, vai ficar reto. Eu falei: amém. É a vontade de Deus que vai prevalecer e não a minha. E não a dos médicos, né? Eu disse em pensamento. E eu fui para a cirurgia, saindo da cirurgia, demorou 6h30 essa cirurgia, foi uma cirurgia difícil. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo e o médico passou já bem à noite, era 9h30 da noite.
E ele me disse: a sua cirurgia correu tudo bem? Eu falei assim: então, doutor, e como que foi a cirurgia? Ele falou: foi um sucesso. Eu preservei quase toda a sua mama. Foi preservada a auréola, foi preservado o mamilo, foi preservado quase tudo mais. E eu posso te dizer mais uma coisa que vai te alegrar. Foi feito já a reconstrução. Foi tirado um pedaço de pele das tuas costas e foi feita uma reconstrução tão pequena que você não vai nem perceber. Ele falou assim: você é realmente um milagre, estou muito feliz por você. Então eu confiei na promessa que Deus tinha me feito. Porque quando eu fiquei doente a primeira vez, Deus falou ao meu coração que o pastor me entregou essa doença, ela não é para a morte, ela é para o nome do Senhor ser glorificado. E você contará isso em um lugar grande, onde vai ter muitas pessoas. E eu creio que hoje essa promessa está sendo cumprida. E eu fiz essa cirurgia, foi um sucesso. A recuperação não foi fácil, mas o Senhor estava comigo o tempo todo. E ela me disse que eu iria tirar os drenos e que eu teria que fazer um repouso de 30 dias. Eu tirei o primeiro dreno com 3 dias, sendo que era com 7 dias o primeiro. Com 3 eu tirei o primeiro, com 5 eu tirei os outros 2. No 6º dia eu estava trabalhando. Eu louvo a Deus por isso. E eu fiz daí, eu tinha que fazer as sessões de radioterapia, que eram 30 sessões. E essas 30 sessões eu fazia às 5 horas da manhã. E na 5ª sessão das 30, a minha mãe veio a falecer da mesma doença, por complicações da doença. Não foi pela doença, complicações da doença. E na minha 5ª sessão, enquanto a minha mãe estava sendo velada, às 5 horas da manhã, eu tive que sair e ir fazer meu tratamento sem ninguém saber. E eu me lembro que lá, quando eu estava velando a minha mãe, o tratamento ele foi bem difícil, caiu bastante o meu cabelo, assim, ficou bem ralinho. E depois eu ouvi pessoas que falaram para outras pessoas que vieram me falar, que falavam assim: nossa, a sua irmã não vai dar um jeito naquele cabelinho dela, não? Dentro do velório da minha mãe. Mas eu guardei aquilo comigo. Eu disse: Deus, isso não é importante para mim, eu quero viver. Então, a minha dor foi muito forte quando minha mãe morreu. Eu estava passando por aquele tratamento, ninguém sabia. Mas às 5 horas da manhã eu saí do velório dela e fui fazer o meu tratamento. E chegando lá, ela sempre cumprimentava e me perguntou: como você está? Eu disse: eu vou bem, graças a Deus. Lembrei daquela mulher da Bíblia que deixou o filho morto e perguntava no caminho, e ela dizia que iria tudo bem. Enfim, irmãos, eu terminei o tratamento da rádio em dezembro. Em março, agora, dia 5 de março, eu passei por todos os exames. Levei os resultados dos exames no dia 5, mas aí chegando lá, eu passei primeiro no mastologista para depois passar no oncologista. Daí ele me disse: Márcia, os exames da doutora tá tudo bem, não tem mais nada da doença, mas você tem um nódulo na mama direita e eu preciso biopsiar. Então eu falei: Deus, o milagre estava na minha mão. Eu falei: mas eu não vou, porque o diabo ele foi sujo, ele não quis deixar o meu milagre ser completo naquele dia. Mas eu fiquei crendo, porque no dia 2, aqui, no dia 2 de março, o Senhor falou comigo que estaria comigo, que não ia me abandonar, era para mim ter coragem. Eu tive coragem, eu fui lá e fiz a minha biópsia de novo. E esperei o resultado mais 5 dias. Agora, na segunda-feira, dia 16, ele falou que eu nem precisaria ir lá. Pelo WhatsApp mesmo, ele me disse: pode tomar um chopp. Ele me disse, eu falei: eu não tomo chopp. Mas ele me disse: pode comemorar. Deu benigno, você não tem mais nada, está curada. E eu louvo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Que história de vida na igreja. Talvez você ouvindo o testemunho dela, se você está passando por um vento muito grande, mas olha o poder de Deus agindo na tempestade. É por isso, Márcia, que a Bíblia diz assim: quando passares pelo fogo, a chama não arde em ti. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. É promessas de Deus para as pessoas. Por isso você deve confiar em Deus no momento mais crítico da sua vida. Você pode estar atravessando de repente um vale
de dor como ela atravessou. Mas ela confiou em Deus, mesmo quando os médicos disseram: olha, nem fé resolve o seu problema. Mas ela creu acima da circunstância, fez tudo que a medicina mandou fazer, dentro de uma orientação de Deus. E hoje a Márcia está aqui curada, viva, testemunhando que Deus é bom demais. Ela estava testemunhando, e eu lembrando daquela canção: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou sua sorte. Tu és um milagre, estás aqui, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É o seu testemunho essa canção. Oi. Uma coisa muito importante, que na sexta-feira, antes do grande livramento, do culto de grande livramento, na sexta-feira eu estava com os pedidos dos meus exames na mão, e eu passei na fila da unção, e a gente quase não ouve quando o Senhor fala, e naquele dia eu estava aqui e eu falei: Deus, eu quero ouvir o que Ele vai falar para mim, porque eu sei que é o Senhor que vai falar comigo. E o Senhor colocou a mão na minha cabeça, sobre os meus exames, e disse: leva a tua vitória hoje em nome de Jesus. Vamos glorificar! É o poder da palavra. Por isso, não importa o tamanho do seu problema, busque em Deus a saída e a solução. Venha para a igreja. Pode todo mundo falar ao contrário e até desanimar você. Venha para a casa de Deus. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus, e Ele vai mudar a sua sorte e a sua história. Para a gente concluir, hoje você é um milagre e você testemunhou para nós. E por onde você passar, conte que esse Deus é demais. Amém? Amém. Vamos ver se a igreja está feliz lá então. Levanta as duas mãos mais forte, dá um brado de júbilo e aplauda Jesus.